Como você lida com a sua vulnerabilidade? O tema vulnerabilidade ele tem uma importância que é assim, quando você se permite ser vulnerável, você se permite ser mais autêntico. E a vulnerabilidade tem a ver com aceitar as suas emoções e lidar com a tristeza, lidar com a dor emocional. Como a educação que a gente recebe, ela é repressiva, tende a ser autoritária, mesmo a escola tem essa função de repressão dos instintos, da maneira de ser, então a gente aprende que tem que ser forte. Ser forte significa que chorar não é adequado, que mostrar sentimentos não é adequado. E o pior, isso afeta tanto homens quanto mulheres. Mesmo as mulheres sendo mais emotivas que os homens, de maneira geral, ainda assim muitas mulheres têm o pensamento de que mostrar vulnerabilidade ou mostrar a fragilidade é algo negativo. Ao contrário, a verdadeira força vem do se permitir ser vulnerável, se permitir ser quem você é. Quando eu falo isso, eu me refiro também a um processo que eu estou vivenciando. Para mim também é uma experiência que no momento eu tenho vivenciado, de me permitir ser mais vulnerável. Eu continuo aprendendo comunicação não violenta e a experiência de entrar em contato com as emoções e permitir a expressão traz uma leveza maior. Um contexto para isso é o seguinte: quando você não se permite ser vulnerável, você não se permite expressar o que você sente. É normal a sensação de inadequação. Por exemplo, se eu falar o meu incômodo, eu vou causar mais incômodo. Então não posso falar. Então a força vem da vulnerabilidade. A pessoa mais forte não é a pessoa que grita mais alto ou que se impõe. A pessoa mais forte é aquela que se permite expressar quem é. E a vulnerabilidade e a autenticidade andam juntas. Quem é autêntico é vulnerável e experimenta uma paz e presença. Ou seja, quanto mais você se permite ser vulnerável, mais autêntico você pode ser e nisso você sente mais bem-estar. Quando se fala de autenticidade, então todas as maneiras de ser é certa como são. Sim, toda maneira de ser é certa como é. A questão é, uma pessoa que reclama de tudo, será que ela está sendo autêntica? Porque a autenticidade não é qualquer expressão, mas a autenticidade é a expressão da sua verdade. Reclamar vem de um lugar de querer algo. Quem está reclamando está pedindo. Quem reclama pede atenção. Então, se você está reclamando das coisas, você está pedindo que alguém faça algo por você. Ou seja, que alguém cuide de você. Então, a minha pergunta é, o quanto você está cuidando de você? Então, se você está reclamando do que está acontecendo, reclamando de qualquer coisa, qual é a sua parte que precisa de atenção? E você está dando essa atenção? Ou você está buscando que os outros deem para você o que você não está dando? No geral, os outros te tratam do jeito que você se trata. Então não adianta ficar reclamando da vida ou dos outros. E isso é muito comum quando se escolhe essa postura mesmo de... Então, é que não é passividade, né? Mas é uma postura que está muito ligado a culpar os outros. Os outros são culpados pelo seu mal-estar. Nesse contexto de os outros são culpados pelo seu mal-estar, você não se abre à mudança, que vem da autorresponsabilidade. De que forma você contribui? Você pode contribuir para o seu mal-estar por não expressar quem você é, por não se posicionar, por não defender a sua necessidade. Eu quero compartilhar uma história que a minha experiência na infância foi de, tem que ser forte, não pode chorar, o mundo é difícil, se você for sensível vai ser manipulado, então mais ou menos nesse o contexto que eu cresci. Então logo eu desenvolvi uma maneira de ser pensamento bem intelectual para me adaptar no ambiente e me virar sozinho.
E me guiei com essa ideia de que se eu seguisse meus sentimentos, eu seria manipulado pelas pessoas. Só que chegou um ponto que eu estava incomodado por qualquer coisa. E já faz uns 13 anos isso. Qualquer coisa me incomodava. Ir para o trabalho, eu ia me arrastando. Eu acordava e era a pior coisa. Ou seja, eu estava lidando com uma pressão e eu não sabia o que estava acontecendo. Comecei a sentir uma má vontade, tipo, ter que ir para o trabalho, era ruim. E aí eu fui numa taróloga. Então, meu primeiro atendimento de autoconhecimento foi com o tarô. Ela colocou as cartas na mesa, olhou para as cartas, olhou para mim e falou: "Você é estranho." Eu falei: "Ah." A minha reação, como a minha reação era intelectual, eu falei: "Ah, sim, eu sempre fui." Daí ela falou: "Tá, mas por que você é estranho?" Daí eu respondi: "Ah, eu sempre me vi como como um peixe fora d'água, ou seja, eu não me via fazendo o que os outros estavam fazendo. Por exemplo, eu não convivi com pessoas que gostavam de estudar, mas eu gostava. Então eu ficava no meu canto estudando. Então eu sempre gostei de aprender." Depois que eu falei isso, ela disse: então eu vejo que você investe muito tempo no seu desenvolvimento intelectual." Daí ela disse: "Se você investisse o mesmo tempo no seu desenvolvimento emocional, você teria ainda mais resultado." Para mim virou uma chave naquele momento. Não é que eu não lesse nada sobre inteligência emocional. Eu lia sobre tudo que me interessava aprender, então envolvia isso também. Então eu aprendia sobre a mente, sobre espiritualidade e de vez em quando tinha alguma coisa de relacionamento. A partir desse momento, que foi 2007, o meu foco virou para isso. Entender intimidade, entender empatia, amor. Claro que no começo foi intelectual, esse entendimento. Depois que eu conheci constelação familiar, daí começou a vir a mudança emocional e eu pude, de alguma forma, compreender em mim o que eu precisava mudar. E claro, isso é um processo. O processo de autoconhecimento é de vida. A gente sempre tem camadas para acessar e mudar. A cada semana eu vou descobrindo coisas novas. Eu já tenho um tema do momento para me trabalhar, que tem a ver com a vulnerabilidade. Então eu tenho o objetivo de me expressar mais, me colocar mais vulnerável, me expressar a partir desse lugar, do não saber, de não precisar acertar, de ser certo do jeito que é. Inclusive isso combina muito com a ideia do palhaço. Eu me interesso por teatro, eu sou ator e já fiz alguns cursos de palhaço e pretendo fazer outros, mas a linguagem do palhaço tem tudo a ver com a vulnerabilidade. Porque o palhaço, ele assume o lugar do, vamos dizer, do pior do humano, aquilo que ninguém quer. Então ele vai para esse lugar, o lugar do rejeitado, do fraco, do abandonado, do ridículo, e nesse lugar ele faz a expressão dele, e é libertador. Quando a gente se coloca nesse lugar, a experiência é de paz. Você não precisa ser nada, você pode ser você. Essa é a experiência do palhaço, uma experiência de profunda vulnerabilidade. Eu recomendo, se você tiver a oportunidade, experimente fazer algum curso de palhaço. É uma forma de você desenvolver e se familiarizar com essa linguagem do palhaço e a expressão de quem você é. Então, quando se pensa da vulnerabilidade e da fraqueza, existe um paradoxo, que é o seguinte: por não querer ser fraco, se escolhe o controle, se escolhe a imposição, o autoritarismo. Então olha que interessante como o autoritarismo vem do medo, não vem da confiança. O autoritarismo tem a ver com o controle que vem do medo, por não querer se permitir ser vulnerável. Então o paradoxo essa é a manifestação predominante. Autoritarismo, controle, medo. Qual é o outro aspecto, a outra polaridade disso? É a confiança, que vem da aceitação dos sentimentos, que gera autenticidade.
Então, de um lado você tem o autoritarismo, do outro lado você tem a autenticidade. Você tem o controle e você tem a confiança. Você tem o medo e tem a aceitação. Aceitação da tristeza, aceitação do medo, inclusive. Não é sobre rejeitar o medo. O olhar da constelação familiar é um olhar inclusivo. É um olhar que aceita tudo. E numa constelação familiar, você tem a oportunidade de trabalhar a sua relação com o seu lado feminino, ou com a sua vulnerabilidade, ou com a sua mãe. Então, praticamente qualquer tema pode ser trabalhado numa constelação. Mas quando eu digo qualquer tema é importante para você. Então, se você sente uma dificuldade em receber, numa constelação você trabalha isso. Você pode olhar para a sua relação com o seu feminino. Se você sente baixa autoconfiança ou baixa autoestima também, você pode trabalhar e numa mesma constelação você tem mudança em relação a esse tema. Então, se você quiser saber mais sobre constelação familiar, você pode acessar o site constelasp.com.br para agendar uma sessão online ou receber mais informações. É isso, e se você gostou do vídeo, clique no curtir, se inscreva no canal se você não é inscrito e pense em alguém que vai se beneficiar desse assunto. Envia para ele o link desse vídeo. Bom, é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.